Ezequiel capítulo 33. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, diga ao seu povo o que acontece quando eu faço vir guerra num lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, e o inimigo vem e o mata, e se alguém é responsável pela sua própria morte, ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme. Se tivesse se importado, poderia ter escapado. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, ele morrerá sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que eu juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que vocês estão querendo morrer? Agora, homem mortal, diga aos israelitas que, quando um homem correto pecar, o bem que ele fez não o salvará. Se um homem mau parar de fazer o mal, ele não será castigado. E se um homem correto começar a pecar, ele não continuará vivendo. Se eu prometer dar vida a um homem correto e ele começar a pecar, porque pensa que a sua bondade passada o salvará, aí eu não lembrarei de nenhuma das boas ações que praticou. Ele morrerá por causa dos seus pecados. Se eu avisar um homem mau dizendo que vai morrer, e se ele parar de pecar e fizer o que é bom e correto, por exemplo, se devolver o objeto que lhes deram como garantia de pagamento de uma dívida, ou se devolver o que roubou, se ele parar de pecar e seguir as leis que dão vida, ele não morrerá, mas viverá. Eu perdoarei os pecados que cometeu, e ele viverá porque fez o que é bom e correto. No entanto, seu povo diz que o que eu, o Senhor, faço não está certo. São eles que não estão certos. Quando o homem correto para de fazer o bem e começa a fazer o mal, ele morrerá por causa disso. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é bom e correto, ele salvou a sua vida. Mas você, povo de Israel, diz que o que eu faço não está certo. Eu os julgarei por aquilo que fazem. No ano 12º do nosso cativeiro, no dia 5 do 12º mês, um homem que havia escapado de Jerusalém veio e me contou que a cidade tinha sido tomada. Na noite antes da chegada dele, eu tinha sentido a presença poderosa de Deus, o Senhor. E na manhã seguinte, quando o homem chegou, o Senhor me deu de novo a fala. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, os moradores das cidades arrasadas na terra de Israel estão dizendo o seguinte: Abrão era um homem só e toda esta terra foi dada a ele. Nós somos muitos e por isso agora a terra é nossa. Diga a essa gente que eu, Senhor Deus, estou dizendo: Vocês comem carne de sangue, adoram ídolos e cometem crimes de morte. Por que é que vocês estão pensando que a terra é de vocês? Vocês confiam nas suas espadas, o seu modo de agir é nojento. Todos cometem adultério. Por que estão pensando que a terra é de vocês? Diga a essa gente que eu, Senhor Deus, estou avisando. Juro que os moradores das cidades arrasadas serão mortos. Os que vivem no campo serão comidos por animais selvagens. Os que estão escondidos nas montanhas e cavernas ficarão doentes e morrerão. Farei com que o país vire um deserto abandonado. O poder de que se orgulhavam acabará. As montanhas de Israel ficarão tão desertas que ninguém passará por elas. Quando eu castigar o povo pelos seus pecados e fizer com que o país vire um deserto, aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor disse: Homem mortal, quando seus irmãos israelitas conversam perto das muralhas da cidade ou na porta das suas casas, eles falam de você. Eles dizem: Vamos saber o que o Senhor tem para nos dizer agora. Assim o meu povo se ajunta em grande número para ouvir o que você tem para dizer, mas eles não querem pôr em prática o que você diz. Ele fala bonito, eles dizem, mas o que querem é ganhar dinheiro. Para eles, você não passa de um cantor de canções de amor ou tocador de harpa. Eles ouvem o que você diz, porém não fazem nada daquilo que você manda. Porém, quando acontecer tudo o que você diz, e vai acontecer mesmo, aí eles ficarão sabendo que um profeta esteve no meio deles. Ezequiel capítulo 34. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, fale contra as autoridades que governam o meu povo de Israel. Profetize contra elas e diga que eu, Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: Vocês, autoridades, são os pastores de Israel. Ai de vocês, pois cuidam de vocês mesmos, mas nunca tomam conta do rebanho. Vocês bebem o leite das ovelhas e usam a sua lã para fazer roupas, e matam e comem as ovelhas mais bem tratadas, porém não cuidam do rebanho.
Vocês não tratam as fracas, não curam os doentes, não fazem curativos nas machucadas, não vão buscar os que desviam, nem procuram os que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade, e por não terem pastor, elas se espalharam. Animais ferozes mataram e comeram as ovelhas. As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas. Estão espalhadas por toda parte. Ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Pois bem, pastores, escutem o que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Juro pela minha vida que é melhor vocês me escutarem. Por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas, mortas e devoradas por animais ferozes. Os meus pastores não foram procurá-las. Eles estavam cuidando de si mesmos e não das ovelhas. Por isso, vocês, pastores, prestem atenção. Eu, Senhor Deus, declaro que estou contra vocês. Tirei de vocês as minhas ovelhas e não deixarei que vocês sejam seus pastores. E não deixarei que continuem a ser pastores que só cuidam dos seus próprios interesses. Livrarei as minhas ovelhas do poder de vocês para que vocês não possam devorá-las. Eu, Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. Eu as tirei dos países estrangeiros e as ajuntarei, as trarei de volta à sua própria terra. Eu as levarei para as montanhas de Israel e ali as alimentarei, perto dos ribeirões, em todos os lugares onde o povo vive. Deixarei que elas pastem em bons pastos, nas subidas das montanhas, nos vales e em todos os pastos verdes da terra de Israel. Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Procurarei as ovelhas perdidas, trarei de volta os que se desviarem, farei curativos nas machucadas e tratarei das doentes, mas destruirei as que estão gordas e fortes, porque sou um pastor que faz o que é certo. Eu, Senhor Deus, digo o seguinte a vocês, o meu rebanho. Eu vou julgar cada um de vocês. Vou separar os bons dos maus, as ovelhas dos bodes. Será que vocês vão ficar satisfeitos com o melhor pasto? Por que precisam pisar o resto do capim? Vocês bebem água limpa e sujam com os pés a água que não bebem. As minhas outras ovelhas têm de comer o capim que vocês pisaram e beber a água que vocês sujaram. Por isso agora eu, Senhor Deus, digo que vou decidir a questão que há entre vocês, ovelhas gordas e as ovelhas magras. Vocês empurram os doentes para o lado e com chifradas as põem para fora do rebanho. Mas eu vou socorrer as minhas ovelhas e não deixarei mais que sejam maltratadas. Julgarei cada uma delas e separarei as boas das más. Eu darei às minhas ovelhas um rei que será como o meu servo Davi, para ser o único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. Eu, Senhor, serei o Deus delas, e um rei como o meu servo Davi será o seu governador. Sou eu, Senhor, quem está falando. Farei uma aliança com elas para garantir que tenham segurança. Escaparei com todos os animais ferozes que há na terra de Israel, e assim as minhas ovelhas poderão viver em segurança nos campos e dormir no mato. Eu abençoarei as ovelhas e deixarei que vivam em volta do meu santo monte. Quando precisarem, eu as abençoarei. Com muita chuva, as árvores darão frutas, os campos produzirão colheitas, e todos viverão em segurança na sua própria terra. Quando eu livrar o meu povo daqueles que escravizaram e quebrar as suas correntes, aí todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Os pagãos não roubarão o que eles têm, e os animais ferozes não vão matá-los, nem comê-los. Eles viverão em segurança, e ninguém mais fará com que fiquem com medo. Eu lhes darei terras boas e acabarei com a fome que há na terra de Israel. As outras nações não zombarão mais deles. Todos ficaram sabendo que eu protejo Israel e que Israel é o meu povo. Sou eu, Senhor Deus, quem está falando. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas que eu alimento, vocês são seres humanos, e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Salmos 147. Aleluia! É bom cantar louvores ao nosso Deus, é agradável e certo louvá-lo. O Senhor Deus está construindo de novo Jerusalém. Ele está trazendo de volta o seu povo, que foi levado como prisioneiro para outro país. Ele cura os que têm coração partido e trata dos seus ferimentos. Foi ele quem resolveu quantas estrelas deviam existir e chama cada uma pelo nome. Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso, a sua sabedoria não pode ser medida. O Senhor Deus levanta os humildes, mas esmaga os maus no chão. Cantem hinos de louvor ao Senhor, toquem músicas na lira, em louvor ao nosso Deus. Ele cobre de nuvens o céu, manda cair chuva na terra e faz crescer grama nas montanhas. Ele dá de comer aos animais e alimenta os filhotes dos corvos quando eles pedem. O que agrada a Deus não são os cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor.
Louvem o Senhor, ó Jerusalém. Louvem o seu Deus, ó Sião, pois ele reforça os portões da cidade e abençoa o seu povo que mora ali. Ele conserva a paz nas fronteiras e alimenta o povo com o melhor trigo. O Senhor dá uma ordem e ela chega depressa onde ele quer. Ele faz cair neve tão grossa como lã e espalha geada como pó. Ele envia chuva de pedra, gelo em pedaços. Ninguém suporta o frio que ele manda. Então ele dá uma ordem e o gelo se derrete, manda o vento soprar e as águas correm. O Senhor anuncia sua mensagem aos descendentes de Jacó e dá as suas ordens e leis ao povo de Israel. Ele não fez assim com nenhuma outra nação, e as outras nações não conhecem as suas leis. Aleluia! Primeira Timóteo capítulo 3. Este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Não pode ser chegado ao vinho, nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedecem com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser homens de palavras e sérios. Não devem beber muito vinho nem ser gananciosos. Eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre a consciência limpa. Primeiro devem ser provados e depois, se forem aprovados, que sirvam à igreja. A esposa do diácono também deve ser respeitável e não deve ser faladeira. Ela precisa ser moderada e fiel em tudo. O diácono deve ter somente uma esposa e ser capaz de governar bem os seus filhos e toda a sua família, pois os diáconos que fazem um bom trabalho conquistam o respeito dos irmãos na fé e são capazes de falar com coragem sobre a sua fé em Cristo Jesus. Escrevo essas coisas a você, esperando ir vê-lo logo. Mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Sem nenhuma dúvida, é grandiosa a verdade revelada na nossa religião. Essa verdade é a seguinte: ele se tornou um ser humano, foi aprovado pelo Espírito de Deus, foi visto pelos anjos, foi anunciado entre as nações, foi aceito com fé por muitos no mundo inteiro e foi levado para a glória. 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre os exercícios espirituais, pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Recomende e ensine estas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser um jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram, e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam.